Livro de Josué, capítulo 21, do versículo até o versículo 45, com toda a referência e contexto da palavra. O contexto da palavra: a cidade da tribo de Levi. Versículo 1. Então os cabeça dos pais dos levitas se achegaram a Eleazar, o sacerdote, e a Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das tribos dos filhos de Israel. Versículo 2. E falaram ele em Siló, na terra de Canaã, dizendo: o Senhor ordenou pelo ministério de Moisés que se nos desse cidade para habitar, e os seus arrabalde aqui as pastagens ao redor, para os nossos animais. Versículo 3. Pelo que os filhos de Israel deram aos levitas da sua herança, conforme ao dito do Senhor, essa cidade e os seus arrabaldes e as suas pastarias. Versículo 4. E saiu a sorte pela família do Coatitas e aos filhos de Arão e os sacerdotes, dentre os levitas, caíram por sorte da tribo de Judá e da tribo de Simeão e da tribo de Benjamim, 13 cidades. Versículo 5. E os outros filhos de Coate caíram por sorte das famílias das tribos de Efraim, da tribo de Dan, da meia tribo de Manassés, 10 cidades. Versículo 6. E aos filhos de Gerson caíram por sorte das famílias das tribos de Isacar, e da tribo de Assé, e da tribo de Naphtali, e da meia tribo de Manassés em Bazã, da meia tribo de Manassés em Bazã, 13 cidades. Versículo 7. Aos filhos de Merari, segundo as suas famílias, da tribo de Rubi, da tribo de Gade, da tribo de Zebulon, 12 cidades. Versículo 8. E deram os filhos de Israel, os levitas, essa cidade, aos seus arrabaldes, que a pastaria, por sorte, com o Senhor ordenaram pelo ministério de Moisés. Versículo 9. Deram mais da tribo dos filhos de Judá e da tribo dos filhos de Simeão, essa cidade que por nome foram nomeadas. Versículo 10. Para que fosse dos filhos de Arão, da família dos Coatitas e dos filhos de Levi, porquanto a primeira sorte foi sua. Versículo 11. Assim ele dera a cidade de Abar do pai de Anak, esta é a Hebron, no monte de Judá, os seus arrabaldes, que é a pastaria em redor dela. Versículo 12. Porém o campo da cidade e as suas aldeias deram a Caleb, filho de Jefone, por sua possessão. Versículo 13. Assim os filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade refúgio do homicida em Hebron, e os seus arrabaldes, que é a pastaria ao redor da cidade, Líbano e os seus arrabaldes, que é a pastaria. Versículo 14. E Jatir, os seus arrabaldes, que é a pastaria, Estemoa e a seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 15. E o Elon, os seus arrabaldes, que é pasto, e Deber, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 16. Aim e os seus arrabaldes, que é pasto, e Jutá e os seus arrabaldes, que é pasto, e Bet-Seme, os seus arrabaldes, que é pasto, 9 cidades destas duas tribos. Versículo 17. Da tribo de Benjamim, Gebeão e os seus arrabaldes, que é pasto, e Geba, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 18. Anatote e
seus arrabaldes, que é pasto, a Imó, os seus arrabaldes, que é pasto, 4 cidades. Versículo 19. Toda a cidade dos sacerdotes, filhos de Arão, foram 13 cidades dos seus arrabaldes, arrabalde que é pasto. Versículo 20. As famílias dos filhos de Coate, levita que ficava dos filhos de Coate, tiveram a cidade da sua sorte da tribo de Efraim. Versículo 21. E deram eles Siquém a cidade de refúgio do homicida, os seus arrabaldes, no monte de Efraim, e Gezer, os seus arrabaldes. Versículo 22. E que Bizai, os seus arrabaldes, que é pasto, e Bet-Heron, os seus arrabaldes, que é pasto, 4 cidades. Versículo 23. E da tribo de Dan, Eteque, os seus arrabaldes, de Betom, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 24. Aijalon, os seus arrabaldes, Gat-Rimon, os seus arrabaldes, 4 cidades, com pasto. Versículo 25. Da meia tribo de Manassés, Taanaque, os seus arrabaldes, que é pasto, Gat-Rimon, os seus arrabaldes, 2 cidades. Versículo 26. Toda a cidade para as famílias dos demais filhos de Coate foram 10 e os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 27. Os filhos de Gerson das famílias dos levitas, cola da meia tribo de Manassés, cidade refúgio do homicida, em Bazã, os seus arrabaldes, que é pasto, e Bester, os seus arrabaldes, que é pasto, 2 cidades. Versículo 28. Da tribo de Isacar, Quizon, os seus arrabaldes, que é pasto, da Berate, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 29. Jamude, os seus arrabaldes, que é pasto, em Cainã, os seus arrabaldes, que é pasto, 4 cidades. Versículo 30. E da tribo de Asser, Missal, os seus arrabaldes, que é pasto, Abidom, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 31. Aelate, os seus arrabaldes, que é pasto, Reobe, os seus arrabaldes, que é pasto, 4 cidades. Versículo 32. Da tribo de Naphtali, Quede, cidade de refúgio do homicida, em Galileia, os seus arrabaldes, que é pasto, a morte os seus arrabaldes, que é pasto, a Cartã, os seus arrabaldes, que é pasto, 3 cidades. Versículo 33. Toda a cidade dos Gersonistas, segundo as suas famílias, foram 13 cidades, seus arrabaldes, com pasto. Versículo 34. E a família dos demais filhos de Morari, dos levitas, foram dadas às tribos de Zebulon, Josinão, os seus arrabaldes, que é pasto, Cartão, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 35. Timana, os seus arrabaldes, que é pasto, Naalau, os seus arrabaldes, que é 4 cidades. Versículo 36. Da tribo de Ruben, Bezer, os seus arrabaldes, que é pasto, Jaza, os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 37. Quedemote, os seus arrabaldes, que é pasto, Mefaate, os seus arrabaldes, que é pasto, 4 cidades. Versículo 38. Da tribo de Gade, Ramote, cidade refúgio do homicida, em Geriade, e os seus arrabaldes, que é pasto, Mahanaim, e os seus arrabaldes, que é pasto. Versículo 39. Esbom, os seus arrabaldes, que é pasto, Jazé, os seus arrabaldes, que é pasto, por todas as 4 cidades. Versículo 40. Toda essa cidade foram dos filhos de Merari, segundo a sua família, que ainda restava das famílias de Levita, foi a sua sorte 12 cidades. Versículo 41. Toda a cidade dos levitas, no meio da herança dos filhos de Israel, foram 48 cidades, e os seus arrabaldes, rabalde, que é pasto.
Versículo 42. E estava essa cidade, cada qual com seus arrabaldes, que passa em redor delas, assim estava toda essa cidade. Versículo 43. Desta sorte deu o Senhor Israel toda a terra que juraram dar a seus pais, e possuíram e habitaram nela. Versículo 44. E o Senhor deu a repouso em redor, conforme tudo enquanto juraram a seus pais, nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante dele. Todos os seus inimigos o Senhor deu a sua mão. Versículo 45 para terminar. E a palavra alguma falhou de todas boas palavras que o Senhor falaram à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Este foi o livro de Josué, do capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 45. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 21 de Josué. No livro de Gênesis, capítulo 3, capítulo 13, versículo 15, está escrito assim: porque toda essa terra que vos te hei de dar, a ti e a tua semente para sempre. No livro de Número, capítulo 35, versículo 7, está escrito assim: toda a cidade que darei aos levitas serão 48 cidades, juntamente com seus arrabaldes que pastam. No livro de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 24, está escrito assim: também os seus reis te entregaram na mão para que desfaça os seus nomes de debaixo dos céus. Nenhum homem parará diante de ti até que destrua. No livro de Josué, capítulo 31, versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Está escrito assim: assim Josué tomou toda essa terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu a herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 1, está escrito assim, contexto da palavra: Josué dá a Calebe uma herança em Hebrom. Isto, pois, é que o filho de Israel tiveram em herança na terra de Canaã, o que Eliasé, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais da tribo dos filhos de Israel, eles fizeram repartir. No livro de Josué, capítulo 14, versículo 14, está escrito assim: portanto, Hebrom foi de Calebe, filho de Jefone, o quenezeu, a herança até ao dia de hoje, porquanto perseveraram e seguiu ao Senhor Deus de Israel. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 13, está escrito assim: mas Calebe, filho de Jefone, deu uma parte meia no meio dos filhos de Judá, mas o Calebe, filho de Jefone, deu
uma parte no meio do sírio de Judá, conforme ao dito do Senhor a Josué, a saber, a cidade de Arbe, pai de Anak, está em Hebron. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 10, está escrito assim: então tornaram a este termo, desde Baalá para o ocidente, até a montanha de Esser, e passaram ao lado do monte de Jerusalém, da banda do norte, esta é Quesalon, e descerá a Bet-Seme, e passará por Timana. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 48, está escrito assim: e nas montanhas Sami, Jarti e Socó. No livro de Josué, capítulo 18, versículo 24, está escrito assim: e Quefá, a Amonai, Ofni e Gabá, 12 cidades e as suas aldeias. No livro de Josué, capítulo 20, versículo 7, está escrito assim: então apartaram Guede em Galileia, na montanha de Naphtali, e Siquém na montanha de Efraim, a Kiriat Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. No livro de Josué, capítulo 23, versículo 14, está escrito assim: e eis aqui eu vou hoje pelo caminho de toda a terra, e vós bem sabeis, com todo o vosso coração, com toda a vossa alma, que nenhum só palavra caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus, todas vossas sobreviveram, nem delas caiu uma só palavra. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 60, está escrito assim: da tribo de Benjamim, Geba e os seus arrabaldes que é pasto, e Alemete os seus arrabaldes que é pasto, e Anatote os seus arrabaldes que é pasto, toda a sua cidade, pela sua família, foram 13 cidades. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 55, está escrito assim: e deram ele, pois, Hebron, na terra de Judá, os seus arrabaldes que é pasto, que rodeia. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 58, está escrito assim: e Eli os seus arrabaldes que é pasto, e Debi os seus arrabaldes que é pasto. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 77, está escrito assim: e os que ficaram dos filhos de Merari, da tribo de Zebulon, tiveram a Rimone, os seus arrabaldes que é pasto, e Tabor, os seus arrabaldes que é pasto. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 57, está escrito assim: e os filhos de Arão deram a cidade de refúgio em Hebron e Líbina, e os seus arrabaldes que é pasto, Jatir, Estemoa, e os seus arrabaldes que é pasto. No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 59, está escrito assim: e Assã e os seus arrabaldes que é pasto, e Bet-Sem os seus arrabaldes que é pasto. 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 71, está escrito assim: e os filhos de Gesto da família da meia tribo de Manassés tiveram Golã em Bazã os seus arrabaldes que é pasto, e Estarote os seus arrabaldes que é pasto.
No livro de 1 Crônicas, capítulo 6, versículo 66, está escrito assim: enquanto os mais das famílias dos filhos de Coate, a cidade do seu termo, se ele deram da tribo de Efraim. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39, está escrito assim: contexto da palavra, Maria visita Isabel. Versículo 39. E naquele dia, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Vou ler mais uma vez o versículo 39 do capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Contexto da palavra, Maria visita Isabel. Versículo 39. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Este foi o livro de Josué, capítulo 21, do versículo 1 até o versículo 45, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno de Abraão, Isaque e Jacó abençoe todos nós com saúde e livra nós de todos os males. Da graça, da força, conhecimento, sabedoria da Tua palavra, para que nós possamos entender a palavra do Pai eterno, do jeito que está escrito, para que Ele coloque essas palavras no nosso coração, para que nós tenhamos graça, força, sabedoria para obedecer a palavra dele do jeito que está escrito. Para que nós não venhamos fazer a nossa vontade, mas que nós venhamos fazer a vontade dele, daquelas palavras que ele mandou nós obedecer. Fica todos com a paz. Boa noite para todos. Até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno, se Ele quiser. Shalom.